Cumprimento os membros da banca, Cristiane, Sérgio e Mauro. Parabéns aos palestrantes pelas exposições. E um agradecimento especial ao meu querido amigo Gustavo pelo convite a participar do evento e pela escolha do tema. Assim, não há tema mais caro, sob a perspectiva sentimental, afetiva, para mim, do que compensação tributária. Longe de ser um tema relevante do ponto de vista intelectual para mim. Mas, do ponto de vista afetivo, compensação tributária e direito tributário se confundem na minha vida. E a razão é simples. Em 1996, eu estava no último ano de faculdade, e até o meio do ano eu havia apenas estagiado em órgãos públicos e dava aula de inglês. E aí, num dado momento, filho de um engenheiro que queria que o filho fizesse engenharia e não aceitava que eu fizesse direito, eu disse, deixa eu fazer que vai dar certo. Eu me vi no meio do ano na situação de não ter até hoje estagiado em um escritório particular e não queria fazer concurso público, eu queria advogar. Então eu chutei o inglês para o alto, pedi demissão, sem sequer saber se eu ia conseguir um estágio lá em Campos, né, estudante da Faculdade de Direito de Campos. Fui ao diretório, né, a presidente era minha prima, e ela falou, olha, tem um estágio aqui, foi, né, o advogado veio aqui, pediu o estagiário há uns 2 dias, já apareceram uns 3 aqui, ninguém quis, é em direito tributário. Eu falei, Isabela, mas eu quero. E não ofereça mais para ninguém, me dá esse estágio. E eu cheguei lá, era um escritório do Rio, que estava instalado em Campos há um ano e pouco, que só trabalhava com recuperação de crédito tributário mediante compensação. E aí eu tinha um advogado novo, eu fiz entrevista com ele, e ele falou, estuda esses processos aqui, eram ações declaratórias em matéria tributária, ações declaratórias pedindo compensação. Estudei, gostei, e há 23 anos eu não faço outra coisa no café da manhã, almoço e janta do que direito tributário. Leciono tributário há 17 anos, hoje na UERJ, mas antes em Faculdade de Campos, graças à compensação tributária, né? Então é um tema bastante caro para mim, e devo dizer para vocês, eu vivi não só esse carinho, mas vivi as angústias, as incertezas durante 5, 6 anos de advocacia tributária do que era a compensação tributária. Então, por isso, eu vou dividir a minha apresentação a vocês em 2 partes. A primeira, eu vou tentar contar para vocês uma história legislativa, pragmática, da compensação tributária sob a lente daquele advogado nos seus primeiros 5, 6 anos. Não estou fazendo isso para contar uma história de vida, mas eu quero demonstrar para vocês as incertezas em se trabalhar com lacunas legislativas, se trabalhar com um tema que não era regulamentado, se trabalhar com, digamos, uma mente voltada pura e simplesmente para se ganhar dinheiro, honorários, e a empresa apenas querendo economizar tributos em um cenário de insegurança jurídica, para poder tratar da segunda parte, que é abordar aquilo, e eu sei que vocês estão em véspera de concurso, né? Abordar o tema que eu acho que é o mais relevante hoje, envolvendo compensação tributária e processo judicial tributário, que é a tentativa de superação, de derrotabilidade daquela regra que veio justamente da segurança jurídica à compensação tributária, que é o artigo 170-A do CTN, que não permite a compensação antes do trânsito julgado, nas hipóteses em que o crédito é decorrente de precedentes vinculantes. Devo arriscar, não faço parte, posso até estar induzindo negativamente, mas devo arriscar se alguém tiver que perguntar alguma coisa em concurso sobre compensação tributária e processo judicial tributário. Acho que esse é o tema da moda. Bem, compensação tributária, vocês devem saber, né, prevista no artigo 170 do Código Tributário Nacional, é modo distintivo do crédito tributário ao encontro de contas, o contribuinte é credor e, ao mesmo tempo, devedor perante a Fazenda Pública. Vai ser realizado um encontro de contas parecido do que há com o direito civil, com algumas particularidades. Quando eu comecei a estagiar e advogar, a norma no âmbito federal que tratava da compensação tributária era o artigo 66 da Lei 8383 de 91. O artigo 66 ele era dirigido ao contribuinte para a compensação no âmbito do lançamento por homologação. Então, da mesma forma que o contribuinte ele apurava e recolhia os seus tributos no âmbito do lançamento por homologação por sua conta e risco, a compensação também era assim feita. E era uma verdadeira compensação de mero registro contábil. O contribuinte se dizia, se entendia credor,
Havia um crédito, ele registrava em sua contabilidade, e na hora de apurar, né, o débito, ele simplesmente apurava, declarava em DCTF ou declarava em GFIP, okay? Mas não recolhia o tributo. A DCTF, a GFIP, e também no âmbito municipal, estadual, isso também acontecia para aqueles que tinham a previsão em lei da compensação, a DCTF e a GFIP elas não possuíam um instrumento para informação ao fisco que a compensação estava sendo realizada. Então, simplesmente, o que o fisco recebia em termos de declaração era um débito sem recolhimento. Os contribuintes, eles normalmente, e aí é interessante vocês saberem, os principais créditos que os contribuintes tinham que estavam em jogo na época. Era o fim social, devido pela indústria e comércio, que já tinha precedente do Supremo de pleno, mas sem essa eficácia vinculante formal. As contribuições previdenciárias sobre administradores autônomos e avulsos, chamado Prolabore, né? E também o PIS dos decretos-leis 2445 e 2448, era a diferença de PIS sobre receita operacional bruta versus PIS 5% sobre imposto de renda. Se vocês procurarem aí a pré-história dessa discussão das decisões do Supremo sobre o que é inconstitucional em matéria tributária, vocês vão encontrar esses casos. Mas como havia precedentes do Supremo, ainda que sem eficácia vinculante, os contribuintes entravam, à época, e eram 2 meios processuais. Um já era consolidado, era ação declaratória. Só que algumas dessas decisões do Supremo e muitas das ações que os contribuintes propuseram foram a um tempo em que não havia ainda o instrumento da tutela antecipada, antes daquela grande reforma do CPC de 94. Então, os contribuintes entravam com ação declaratória. Alguns entendiam que, por haver uma decisão do Supremo, eles poderiam diretamente compensar, porque a ação declaratória, como nós sabemos, né, ela tem eficácia retroativa, então, lá na frente, ela iria reconhecer uma situação, ela ia legitimar uma situação do passado. Então, eles entravam com a ação declaratória, ainda que antes de qualquer sentença, faziam a compensação, e, às vezes, o crédito acabava antes da sentença de primeira instância. Né? E estava no início o entendimento que caberia também mandado de segurança preventivo, que, por sua celeridade, os juízes não gostavam de dar liminar. Até o STJ, depois, súmula 212, sacramentou a ideia que não cabe liminar nem mesmo para declarar o direito à compensação. Mas esse mandado de segurança visava não uma tutela mandamental, mas uma tutela verdadeiramente declaratória. Né? A diferença, que a gente brincava com a ação declaratória, é que não cabia mandado de segurança, não cabia honorário de sucumbência, mas o honorário para o cliente, do cliente vinha mais rápido, porque a ação era muito mais rápida. Só que, volto a dizer, havia ação, poderia até ter uma sentença de procedência em ação declaratória, uma sentença no mandado de segurança, mas não era levado ao fisco o conhecimento dessas decisões. O que o fisco recebia em termos de informação do contribuinte era simplesmente a constituição mediante declaração de um débito sem a correspondente informação da compensação. E esse era o cenário que eu encontrei quando comecei a estagiar e logo depois advogar, e essa era a prática do escritório com o qual eu trabalhava. O escritório com o qual eu comecei a trabalhar, eles pura e simplesmente faziam a compensação, independentemente de sentença, porque tinha precedente do Supremo, e esperavam um dia qualquer fazer um procedimento administrativo perante a Receita Federal para tentar homologar essas compensações. E eu comecei a estagiar em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou dezembro, o dono do escritório gostava muito de mim, demitiu o advogado que tinha lá, me contratou a um salário que eu não imaginava que existia à época e pagava um outro advogado para assinar o que eu estava fazendo. Só que, quando eu assumo isso todo feliz, começaram as autuações fiscais e as inscrições em dívida ativa dos valores compensados. Porque havia 2 situações. Em alguns casos, ele já estava promovendo o pedido de homologação. Quando o auditor fiscal da Receita Federal recebia o pedido de homologação da compensação e via que a empresa não tinha sentença transitada em julgado, ele não apenas negava, e volto a dizer para vocês, à época já havia o artigo 74 da Lei 9.430, o nosso grande artigo 74, só que à época era só o caput, sem parágrafo nenhum, que dizia só o seguinte: observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos, autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos
para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sobre sua administração. E nada, e não havia instrução normativa regulamentando o artigo 74. Então, o auditor fiscal da Receita Federal recebia o pedido de homologação e, em vez de homologar, autuava o valor compensado, com multa de 75%. Mas, para aquelas empresas que não houve o pedido de homologação, havia a declaração de confissão da dívida mediante GFIP e DCTF. O que o fisco fazia? Escrevia automaticamente em dívida ativa. E aí eu começo a advogar para um escritório em que todos os clientes ou tinham auto de infração do que foi compensado ou estavam com inscrição em dívida ativa. Apenas para questão de registro, eu saí do escritório 6 meses depois, 80% dos clientes vieram para mim. Eu saí porque o dono do escritório morreu, o escritório, na verdade, se dissolveu, vieram para mim, e eu comecei minha vida tributária de advocacia com bastante cliente assim. Logo depois veio o pacotão da 9718, e eu comecei verdadeiramente a advogar, a criar tese própria em constitucionalidade do artigo 3º, aquela questão da ampliação. Mas, graças a Deus, eu já tinha um insumo principal, que era o cliente. Então, por isso que eu sou muito grato à compensação tributária. Só que eu tinha que resolver aqueles problemas para eles sem cobrar nada. E aquilo me tornou bastante cascudo, digamos assim, na advocacia. E como é que eu comecei a enfrentar isso? Primeiro momento, de forma muito audaciosa. Além dos autos de infração impugnava, eu comecei a entrar com mandado de segurança repressivo. Mas não para fazer acerto de contas. Eu dizia ao juiz, eu não quero fazer acerto de contas dessa compensação. Eu quero apenas dizer que não pode haver nem inscrição em dívida ativa, né? Nem qualquer tipo de cobrança amigável antes que ele verifique o acerto de contas, o fiscal. Porque já há decisão do Supremo nesse sentido. E já há sentença, e Campos era a vara federal única, e já há sentença de procedência dada por Vossa Excelência mesmo. E aí eu comecei a ganhar liminar e sentenças de concessão de segurança em todos os mandados de segurança, porque era um juiz único. E o juiz entendia o seguinte, olha, o seu mandado de segurança, esse aqui não é para declarar o direito a compensar. Perfeito. Também não é para desconstituir o que foi constituído pelo fiscal. É para dizer o seguinte, você não pode constituir sem fundamentar anteriormente na ou insuficiência do crédito ou na própria inexistência do crédito. E aí a coisa começou a voltar para a Receita Federal e eles começaram a ter que homologar. E aí começou a discussão dos critérios de correção monetária, e aí você tinha, e de juros, e aí você tinha o problema de que muitas das sentenças que autorizavam a compensação ainda não tinham transitado julgado, ainda não se sabia, e em muitas eu estava apelando por conta dos expurgos inflacionários. Então era um caos. Um caos. E aí, de repente, começam as teses do salário educação, né? E do SAT, do primeiro SAT. E aí eu já tinha uma quantidade de cliente grande e dizia assim para eles, olha, hoje já tem tutela antecipada, mas vamos fazer o seguinte. Ainda não havia o 170A, tá, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar com a ação, pensar que isso é uma grande poupança. E ainda que a gente tenha a tutela antecipada, você só vai utilizar se você precisar desse dinheiro para pagar funcionário, se você precisar desse dinheiro para fugir de banco, embora a Selic na época estava 28 ponto alguma coisa por mês, na época do governo Fernando Henrique. Mas não tente compensar agora, porque o salário educação em SAT, eu não sei o que vai acontecer no futuro em relação ao Supremo. O professor Mauro estava falando da questão do depósito recursal. Eu me lembro bem desse caso. Eu não acho que foi mudança de jurisprudência em si, porque eu acho que aquela decisão primeira foi em liminar, na medida liminar na ADI. E depois, acho que era o Moreira Alves, que era o relator, que foi substituído pelo Joaquim Barbosa. E lá na frente, eu acho que foi o Joaquim Barbosa que foi o relator do mérito, e aí modificaram a decisão efêmera. Mas vejam, se no Supremo a medida liminar é revertida, imagina na primeira instância, eu dizia isso para eles. Então, por favor, não vamos fazer. Só que eu enfrentava outro problema. Além da insegurança jurídica, o cenário de concorrência desleal dos escritórios do Rio, Minas e São Paulo, Rio Grande do Sul, que iam lá para as grandes empresas em Campos, que naquele momento, graças a Deus, já eram minhas clientes, apesar dos meus poucos 28, 29 anos, também era o único em Campos, terra de cego, caolho é rei, dizendo o seguinte, você pode sim compensar desde agora. E os meus clientes colocavam eles na mesa comigo. E eu perguntava, mas olha só, você vai compensar agora, mas você já tem uma posição definitiva do Supremo para dizer que você vai ter esse crédito no futuro? Não, não tem, mas é provável. Eu falei, mas é provável como? E alguns clientes fizeram por conta e risco deles. Conclusão, não ganharam o SAT, não ganharam o salário de educação,
E eu, até hoje, defendo embargos e ação regulatória e discussão para outras questões laterais, né, envolvendo a matéria. Bem, tudo isso para dizer para vocês o seguinte: paz só começou-se a ter a partir de 2001, 2002, com o artigo 170A, que impediu, e eu passei a ter o salvo-conduto de dizer não podemos compensar antes do trânsito em julgado. E, havendo trânsito em julgado, e naquele momento a gente já tinha algumas ações transitadas em julgado, decisões transitadas em julgado em relação ao próprio fim social, ao PIS, e aí veio a 10637, alterando o 74 da 9430, criando um procedimento administrativo decente para que no âmbito federal se pudesse realizar a compensação, que é a famosa PERDECOMP. E a coisa evoluiu, vocês sabem, o artigo 74 foi modificado, e hoje, se o contribuinte, e esse é um ponto relevante, se o contribuinte realiza a compensação de crédito objeto de discussão judicial sem trânsito em julgado, a compensação é considerada não declarada. O que significa isso? O valor compensado é automaticamente constituído com multa e com juros, e pode ser inscrito em dívida ativa, multa de 20%, porque é declarado, mas cabe a multa isolada pelo próprio ato de declaração. E se o contribuinte coloca qualquer outra data lá de trânsito em julgado que não é a verdadeira, a multa é de 150%, isolada. Né? Ou seja, há verdadeira necessidade que o contribuinte tenha certeza absoluta e integridade na hora de realizar a compensação. O 170A e o artigo 74 do 9430 trouxeram esse estado de segurança jurídica, mas também restrições fortes para a compensação. Em síntese, trouxe segurança jurídica, que é algo importante que a gente tem que discutir hoje aqui. E aí eu passo para a minha segunda parte, para falar da possibilidade ou não, a discussão muito contemporânea, da possibilidade ou não de se afastar essa exigência de trânsito em julgado se o crédito decorrer de precedente vinculante. É claro que algumas vozes da doutrina, vozes bonitas, aveludadas da doutrina, se fizeram contra o artigo 170A, com dois argumentos relativamente bons: violação à separação de poderes e garantia, né, de jurisdição, acesso à jurisdição. Assim, afinal de contas, e se o juiz entender que é caso de conceder a liminar para compensar? Não pode. O STJ, em recurso repetitivo, decidiu que o 170A tem aplicabilidade, mas limitou a aplicação do 170A no tempo, dizendo: só pode compensar após o trânsito julgado, mas em relação às demandas propostas após a introdução em 2001, né, do 170A pela Lei Complementar 104. E quando a coisa parecia pacificada, com o novo CPC, agora iniciou-se um novo debate. A possibilidade de, por exemplo, no julgado que foi comentado aqui da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em importação. Foi decidido em sede de repercussão geral. Né? Pode, nesse caso, porque o que estava por trás do 170A? Não havia certeza quanto ao crédito enquanto não houvesse trânsito em julgado. Ora, mas se há agora um precedente vinculante do Supremo e os juízes e tribunais devem seguir esse precedente, é uma questão de tempo. Há aí uma certeza futura quanto ao crédito. Portanto, a razão de ser do 170A não se faria presente se o crédito está envolvido em precedente vinculante do Supremo. E a tese que se levanta então, nesses casos, vamos afastar o artigo 170A a qualquer momento. Ainda que a demanda já tenha sido proposta, pode-se manejar a tutela de evidência, que ela pode ser requerida a qualquer momento, como ela dispensa urgência. Os fatos provados documentalmente. E se já houver, né, o precedente vinculante, ou seja, a matéria já decidida pelos tribunais, cabe a tutela de evidência a qualquer momento, o contribuinte vai poder assegurar o direito à compensação antes do trânsito em julgado. Para vocês, não sei se vocês já pesquisaram o tema, mas há um único, mas importante, uma única decisão no CARF admitindo essa hipótese. Inclusive, o relator depois escreveu no Conjur, né, um autoelogio à decisão, e
e mencionou que é o caso de ponderar. Ponderar a regra como? É que quando a gente vai aprender que não se pondera a regra. Mas há outros mecanismos mais sofisticados. Aqui eu poderia argumentar uma redução teleológica da norma. É possível. Ou seja, na sua literalidade ela se aplica, mas na sua ratio, pela sua ratio, eu posso afastar o seu campo de incidência para dizer aqui não há insegurança jurídica. Se há o precedente vinculante, não há insegurança jurídica. Eu acho um argumento muito melhor do que dizer que eu tenho que ponderar 170A com celeridade, com duração razoável do processo, com isonomia e por aí vai. Mas, de qualquer forma, qual seja a figura metodológica que se utilize, há um ponto importante em relação a isso aí. Né? Não é de hoje que no Brasil, e aí ele fala no artigo, no voto, há uma aproximação, civil law, common law, e eu acho também que há. Os precedentes deixaram de ser fonte puramente formal, fonte material do direito, só que isso não é novo. Me perdoem, isso não é novo. A gente discute isso desde a virada do século. Desde o momento que começaram as alterações do CPC antigo, né, retirando o efeito suspensivo de apelações contrárias às decisões dos tribunais, e por aí vai, e outras situações, a gente já discute essa aproximação. Isso não é novo. Para vocês terem uma ideia, a ADI nasceu sem eficácia vinculante. Quem nasceu com eficácia vinculante foi a ADC na Emenda Constitucional 3. Mas a ADI, na Constituição de 88, veio sem eficácia vinculante. E a eficácia vinculante, no primeiro momento, para a ADI, foi estabelecida pelo próprio Supremo, com aquela ideia de que a ADI e a ADC são a mesma coisa com sinais trocados. Depois veio a reforma, só com a Emenda Constitucional 45, que passou a ser. Mas já havia essa cultura. Então, dizer que a cultura do precedente, esse é meu ponto. O que esse artigo e a decisão do CARF falam é que há uma cultura de precedente que se formou a partir do novo Código. Não é. Essa cultura de precedente já existia. Talvez esteja melhor traduzida em linguagem normativa agora, com certeza, mas já havia essa cultura. E por que eu estou chamando a atenção para isso? E aí a minha apresentação prometeu ser rápida, e é o meu ponto final a discutir com vocês. Eu admito que é um bom ponto, eu admito que é uma boa discussão, desde que bem colocada. Já há cultura de precedentes em andamento, pode haver uma redução teleológica do 170A, realmente há um problema de isonomia, isso é interessante. Tem muitos contribuintes que não entram com a ação no judiciário para pleitear o crédito, ficam aguardando a posição do Supremo. O Supremo toma a decisão com efeito vinculante, a administração tem que seguir, ele, sem ação judicial, pleiteia administrativamente. Ele pode fazer isso de imediato. Enquanto contribuinte que buscou o judiciário, mas está com uma decisão de primeira instância, em sede de recurso, vem o precedente do Supremo e tem que ficar aguardando o tribunal aplicar aquele precedente. Esse não pode, porque não tem trânsito julgado. Então, tem uns pontos interessantes da tese, mas há problemas. E são dois os problemas que eu quero destacar para vocês, que eu quero problematizar, que eu acho que são de extrema relevância. O primeiro, para se admitir o afastamento do 170A nesses casos, ainda que sob a vigência do novo Código, é necessário mudar a jurisprudência do STJ. O STJ já se manifestou sobre isso, ainda que sob a égide do Código anterior. Mas, repito, não havia normas como 926 e 927 no Código anterior, não significa que não havia essa cultura e esse movimento de se respeitar precedentes vinculantes do Supremo ou do próprio STJ. O STJ, no recurso especial 1.167.039, relatoria do ministro Euriza Vasque, em 2 de setembro de 2010, posição reafirmada recentemente em 2015, no RESP 1.286.900, disse: não cabe afastar o 170A, mesmo se envolvido o precedente do Supremo. E, no caso concreto, era um tributo declarado inconstitucional e afastado por resolução do Senado, com eficácia erga omnes. E o ministro Euriza Vasque, acompanhado por unanimidade na primeira sessão, em sede de recurso repetitivo, disse: não é feita essa distinção no 170A. Se não é feita essa distinção, por razões de segurança jurídica, deve-se privilegiar a literalidade do texto. Eu estou falando de 2010 e 2015, que, embora, repito, ainda não estivessem em vigor 926 e 927, já havia, sim, o ambiente de se
de se prestigiar o máximo possível os precedentes. Então, primeiro, há sim decisão do STJ em sede de recurso repetitivo não admitindo. E, por analogia, eu acho que vale essa discussão em relação ao novo código. Mas o segundo problema e o último, e para mim o maior, é dizer o seguinte. Bem, quando o Supremo decide, e o Supremo, as discussões que a gente tem em matéria tributária, boa parte acaba no Supremo, sim, mas mesmo as que não acabam no Supremo, veja se vocês vão entender, só acabam verdadeiramente quando o Supremo diz, e vocês vão entender por que eu estou fazendo essa confusão. Mas muitos querem afastar o 170A a partir de decisões do STJ em recurso repetitivo. Exemplo clássico, incidência ou não de contribuição previdenciária sobre adicional de 13º, hora extra, aquelas ditas verbas indenizatórias. O STJ decidiu em recurso repetitivo. Eu tinha todas as ações propostas para meus clientes. E choveram os advogados de Rio, São Paulo e todo mundo lá, meus grandes clientes lá de Campos, né, que são medianos por aqui, mas asseguram o meu ganha-pão lá. Olha, eles estão dizendo que a gente já pode compensar porque o STJ já decidiu. E estou eu na mesa de novo, lembrando dos anos 90. E o Supremo? Não, a matéria não é do Supremo. Mas ele já disse isso. Não, não disse, mas vai dizer, porque não tem matéria constitucional aí. Você tem certeza? Você sabe o que é repercussão geral? Ele, claro que sei. Eu falei, então deixa eu te explicar, e a gente já fez palestra sobre isso. Repercussão geral se chama bomba. O desenho institucional da repercussão geral é uma bomba. Por dois fatores. Primeiro, não há no mundo constitucionalização formal e material do direito tributário maior que no Brasil. Ainda que não haja norma expressa, constitucionalização material do direito tributário na Constituição, e é difícil não achar uma norma constitucional, basta dizer que todos os tributos se seguem uma norma de competência, só isso já é o suficiente para levar quase que toda a matéria, quase toda a discussão para a Constituição. Ainda a interpretação constitucional, a partir de todo o elenco de limitações constitucionais para o deputado, nos permite ao juiz do Supremo constitucionalizar qualquer discussão de matéria tributária. Só que essa constitucionalização, melhor dizendo, essa tribunalização do direito tributário, ela se dá mediante um filtro chamado repercussão geral. Como é que se dá a repercussão geral? Eu e o Marcos já fomos assessores de ministro Supremo, nós sabemos bem. Tem matéria que tem repercussão geral reconhecida, em que, na votação, apenas um ministro disse que tem repercussão geral, o relator. 5 disseram que não tem, mas não se alcançou o quórum que a Constituição exige, de 2/3. Então, vejam, basta um ministro dizer que é possível uma matéria ter repercussão geral. Agora, vocês imaginem o direito tributário, que normalmente tem repercussão jurídica, econômica, social e política. Então, é uma fórmula bomba para toda e qualquer matéria chegar ao Supremo. E aí dizer que, com o recurso repetitivo do STJ, já temos um precedente a autorizar a afastar o 170 é uma temeridade. E eu não preciso ir muito longe. COFINS das sociedades civis. Aquele tema da COFINS aqui para os escritórios do Rio, eu posso falar abertamente. A OAB conquistou um mandato de segurança e aquilo foi o maior estelionato eleitoral que a OAB já teve. Porque precisava ser muito ruim de direito tributário para achar que aquela tese era boa da revogação. Sinceramente, tem que ser muito ruim. O Supremo há anos, desde a ADC 1, já falava. O Zé Souto Mauro Borges, nos anos 70, escreveu Lei Complementar Tributária para dizer lei complementar que trata de matéria ordinária é lei formalmente complementar, mas é materialmente ordinária. O Supremo disse isso na ADC1. Então, era mais do que previsível que o Supremo, quando enfrentasse a matéria, e era mais do que previsível que ela era constitucional. Mas alguns advogados diziam, mas olha, tem decisão de ministro negando o segmento à RE proposto contra os RESPs envolvendo essa matéria. Eu falei, porque você não sabe como é que são feitas as decisões em RE lá no Supremo. Provavelmente foi um terceirizado que tem a 4ª série, que aplicou um Ctrl-C, Ctrl-V, e é assim que funciona. Então, só há definitividade se vai ou não vai enfrentar a matéria quando encerrada a votação em plenário virtual. Antes disso, é temerário, é voltar aos anos 90, afastar ou não o 170A. Prova disso é que várias empresas estão sendo autuadas por terem compensado em GFIP as contribuições previdenciárias incidentes sobre essas verbas indenizatórias, e o tema já chegou no CARF. E o CARF, em
diferentes decisões, eu vou trazer aqui só uma para vocês. O Acórdão 2201-004-945, de 12 de fevereiro de 2019, diz o seguinte: não houve definitividade com a decisão do STJ, por dois motivos. O RESP, em repetitivo, sofreu RE, está no Supremo, e o Supremo está enfrentando a matéria. Ou seja, a gente volta àquela situação de que várias empresas compensaram antes do trânsito em julgado sem poder. E mais, e aí os procuradores da Fazenda sabem disso. O artigo 19 da Lei 10.522, que diz o seguinte: Fazenda, você está dispensado de recorrer com a decisão do Supremo. Fazenda, você está dispensada de recorrer com a decisão do STJ, desde que você não visualize matéria constitucional. Tudo. Portanto, assim, uma advertência que se faz. Parece bonita a tese, a partir de nos sentirmos um país common law, que trabalhar com precedentes é tão bacana que se derrotam regras jurídicas. Cuidado com as consequências no campo tributário. Para esse jovem advogado que ganhou uma casca grossa por levar 5, 6, 8, 10 anos brigando para tentar consertar o que foi feito de errado. Mas, de qualquer maneira, é um tema bacana, é uma tese interessante que pode, aí, daqui a algum tempo, gerar algumas dissertações, algumas teses de doutorado, mas não se iludam quanto à atuação da Receita Federal em relação a isso. Muito obrigado.